Vanusa, que foi internada há uns dias atrás, acho que uns 15 dias já, mais ou menos. Uns 15, né? 20, no começo do mês, né? Ela que está passando por um período complexo, foi diagnosticada há uns anos atrás com uma demência. Ela foi internada por pneumonia, depois agravou um quadro de anemia. E nas últimas horas a situação complicou mais um pouco, né? Exatamente, Kátia. Segundo o último boletim médico, complicou bastante, viu, o estado de saúde dela. Realmente, ela acabou tendo que ser entubada, ela acabou tendo que... Porque até então, as informações que a gente tinha é que ela estava ali estável, tranquila, respirando sem a ajuda de aparelhos. E aí, no último boletim médico, veio essa surpresa que ela precisou, sim, de ajuda mecânica para respirar. Ali, então, agora a situação realmente complica bastante. Olha, a Cíntia está na frente do hospital lá em Santos, ela já tem algumas informações, e acho que até o boletim médico também, né, Cíntia? Tá procurando? Tá apurando. Com certeza, Kátia. Tô até... Sim, porque o boletim médico é justamente de ontem às 5 da tarde, o que vem sendo habitual, viu, Kátia, por parte da assessoria, olha, tá aqui comigo. É justamente um boletim médico no final do dia. O último às 5 da tarde de ontem, que vai ser atualizado daqui a pouquinho às 5 da tarde. Na verdade, viu, Kátia, a cantora Vanusa, que há 15 anos já requer cuidados, vem tendo um estado de saúde muito delicado devido à demência. Isso já de 15 anos para cá. Mas, lógico, dentro do possível, ela até por muitos anos continuou morando sozinha, depois foi para uma clínica aqui mesmo em Santos, um período no interior de São Paulo. E nos últimos tempos, antes de ser internada aqui no Complexo Hospitalar dos Estivadores em Santos, ela estava na casa de uma das filhas. A gente falou isso aqui no Melhor da Tarde. Ela foi internada dia 8, estava na casa da Amanda. Nesses dias todos, e até inclusive pelo próprio Rafael Vanucci, que é o filho, ela estava, sim, o seu quadro era estável. Preocupante? Lógico. 73 anos de idade, pneumonia, demência, acamada há pelo menos 3 anos. Então, lógico que esse estado sempre requer muitos cuidados. Mas realmente, de ontem para hoje, viu, Kátia? Estou aqui com o boletim médico, olha, do dia justamente 22 de setembro, que é uma data também que os fãs comemoram devido à música Manhãs de Setembro. Agora, e assim que você quiser, eu leio o boletim para você, Kátia. Você lembrou bem, dia 22, ela comemora o 2º aniversário dela, que foram os fãs, né, que deram essa data em função da música, né? Justamente em função da música, porque o aniversário dela, de fato, é 22 de agosto, né, que é o dia que ela nasceu. Então, mas essa data é muito celebrada pelos fãs, por ela, pelos filhos, legal, todo né? mundo comemora esse 2º aniversário dela, digamos assim. Você fez um resumo, né? Fizemos um resumo dessa história toda, desde que a Vanusa foi internada, só para dar uma situada e atualizar todo mundo. Vamos ver? Bora. Ontem, Vanusa comemorou mais um aniversário este ano. Isso porque a cantora comemora 2 aniversários por ano, 22 de agosto e 22 de setembro. É isso mesmo, a primeira data é o nascimento de Vanusa, já a segunda foi uma data em homenagem à música de sucesso Manhãs de Setembro. Mas nem tudo foi motivo de festa. Internada em estado crítico desde o início do mês com pneumonia, Vanusa apresentou uma piora em seu quadro respiratório, aos 73 anos. A artista segue internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, um hospital público de Santos, litoral de São Paulo. Vanusa teve uma piora no estado de saúde, precisou ser entubada e levada para a unidade de terapia intensiva. Segundo informações do boletim médico, a intérprete do sucesso Manhãs de Setembro está entubada em ventilação mecânica. Vale lembrar que até então, Vanusa não estava respirando com a ajuda de aparelhos. Há mais de 3 anos, Vanusa enfrenta o mal de Alzheimer, passa por acompanhamento médico e precisa ser medicada diariamente. Quando Vanusa foi internada, o filho da cantora Rafael Vanucci esteve no hospital e conversou com o Melhor da Tarde. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Obrigado a Kátia pelo carinho, pelo respeito. Obrigado a todos os fãs, todas as pessoas que se solidarizaram com a minha mãe nesse tempo todo e não fizeram julgamentos e não fizeram... mandaram energia ruins. Pelo contrário, eu só recebo orações, gente do bem... mandando energia, isso é o que mais importa. Nesse momento, o que importa é a minha mãe, o resto a gente resolve. O estado da cantora é crítico. Segundo informações, Vanusa está sem os dentes e sofre com escaras ao redor do corpo devido ao tempo que fica deitada.
voz, hein? Nossa, uma voz maravilhosa, né? E a Vanusa, até enquanto ela conseguia fazer os shows e tudo mais, mantinha com a mesma voz, o mesmo timbre. Sim, o mesmo Uma timbre. voz forte, Uma potência né? Uma muito potência forte, de né? voz muito grande. E o né? Rafa ali, a gente vê que ele fala muito, né, nesse trechinho que a gente separou, em julgamento. Porque desde que tudo isso veio à tona, a internação da mãe, enfim, muitas pessoas ficam julgando o Rafa, falando que ele largou a mãe, Não, gente. acusando inclusive ele de abandono da mãe. Isso não existe. Ele já disse, inclusive, que isso é para poupar justamente a mãe, né? E a mãe estava com a irmã. Sim. E ele mora em Goiânia, não é? Ele Sim, mora o Rafa junto mora em com o Felipe Goiânia. Araújo lá, né? Então ele falou, ele até comentou uma vez numa entrevista que a Amanda quis ficar com a mãe porque ela tem mais tempo de poder cuidar. E, gente, uma pessoa acamada mesmo requer muito cuidado e cuidados 24 horas por dia. Sim. E sempre o Rafa estava ali presente, né? Agora, Cíntia, você conseguiu já o boletim para mostrar pra gente, para falar? O boletim de ontem, né? Sim, Kátia, como eu disse, ele é atualizado diariamente, normalmente às 5 horas da tarde. O boletim de ontem, que é justamente do complexo aqui hospitalar dos Estivadores em Santos, fala justamente da paciente Vanusa, encontra-se internada na unidade de terapia intensiva, que é a UTI. Ela até então não estava mesmo na UTI, ela estava em um quarto sozinha, de uma maneira reservada, inclusive para poder receber a visita do Rafael Vanucci. Eles tiveram momentos de muito carinho aqui no hospital. Ele falou isso pra gente, né, Kátia? Foi. E justamente a parte que nos preocupa. A cantora Vanusa apresentou nas últimas 6 horas, atualizando isso foi ontem no fim da tarde, justamente uma piora no quadro respiratório. Nos preocupa bastante, encontrando-se entubada e, lógico, em ventilação mecânica. Então, isso preocupa muito os familiares. A Areta, uma das filhas, também chegou a divulgar, né, Kátia? Foi. Um vídeo de desabafo. Eu estou em contato com o Rafael Vanucci, que dos 3 filhos é o primogênito, é o que assume a frente nessa luta. A demência da Vanusa, como eu disse, que vem há 15 anos. A demência é algo que preocupou, que trouxe tristeza para a família, mas ele sempre à frente das decisões mais importantes em relação ao estado de saúde da Vanusa. Até porque eu quero saber se ele está em Santos, se ele esteve aqui há poucos dias. Com essa piora no quadro de saúde da mãe, muito provavelmente ele pode chegar a qualquer momento aqui no hospital, Kátia. E olha, qualquer informação que você tenha a mais, vai chamando a gente, tá, Cíntia? E você trouxe o vídeo, né? A gente tem o vídeo da Areta, assim, a gente separou um trechinho desse vídeo em que ela se emociona muito. A Areta, pra quem não sabe, é filha da Vanusa e ela se emociona muito, viu, Kátia? Vamos ver? Vamos ver? De Vanusa, que honra Vanusa, minha mãe. Essa vida que me deu a oportunidade de estar aqui, de ser sua filha, de ganhar o seu DNA genial do pensamento, da música, da sensibilidade e principalmente da personalidade, da coragem de ser tudo que eu sou. Eu aprendi com ela. Minha filha vai pelo mesmo caminho, meu menino também, e isso é uma gratidão eterna. E que a gente saiba celebrar a vida e a morte, porque é tudo a mesma coisa. Força para todos nós. Então, eu acho que aqui cabe tanta interpretação, né? Sim, acho que tem uma E eu emoção, achei né? que o mais lindo que ela disse é da gratidão. Sim. E isso, gente, a gente tem que ter, mas não é só com mãe, com pai, é com todo mundo. A gratidão das pessoas que entram na vida da gente e entram cada uma com um propósito divino. Eu particularmente acredito nisso. E principalmente a relação com mãe e com pai. Porque ela disse da relação com a mãe e do quanto que esse DNA de força que ela recebeu da mãe, que ela vê na filha e no filho a mesma coisa. E a Vanusa é uma mulher extremamente forte em todos os sentidos, E né? sempre muito à frente do seu tempo, a Vanusa, né? Foi uma mulher que ditou moda, é uma mulher que dita até hoje algum comportamento. Os fãs hoje, quando olham para a Vanusa, as mulheres, a Vanusa foi aquela mulher que era emblemática para a mulher que tinha uma vida ali mais tradicional em casa. Sim. Eu quero ser essa heroína, eu quero ser essa mulher Eu que tem posso filhos. tanto quanto ela, né? E que sai de um casamento, começa uma nova história, cantora de sucesso, mais de 200 prêmios Então. ao longo da vida. É uma artista muito querida, Não, né, ela é Cláudia? maravilhosa. Agora, a Cíntia,
um dos trechos aí que a Aretha disse é em relação a relação entre vida e morte. Que ela falou que a gente tem que comemorar. E aí tem muita gente que deve falar assim, pensar, mas como vai comemorar a morte? Mas aí depende, gente, da religiosidade também de cada um. Mas o que dá uma certa, eu acho, tristeza, porque para a Aretha falar isso, talvez o estado da Vanusa de fato seja muito grave, né? Você sentiu a mesma coisa ou não? Olha, Kátia, você descreveu realmente a minha sensação. Não é? Quando eu assisti o vídeo da Aretha, eu tive a mesma percepção que você, a sensibilidade mesmo de compreender nas entrelinhas o vídeo de uma filha orgulhosa da carreira construída pela mãe dentro da história da música. Muito mais que isso, a gratidão e a felicidade pela mãe, pela Vanusa, mas ao mesmo tempo uma filha de alguma forma evoluída a ponto de compreender que a passagem ou que a situação é tão delicada e tão frágil da Vanusa que é como se ela estivesse se despedindo orgulhosa. Exatamente. Então essa relação de vida e morte, você teve a mesma percepção que eu, Kátia. É uma despedida bonita e dolorosa. Não que milagres não aconteçam. Aqui ninguém questiona milagres. Mas a Aretha mostra uma evolução na compreensão do estado de saúde da mãe. Porque o caso de demência, né, Rafa, foi muito marcante na vida da Vanusa e dos filhos, porque até se conseguir um diagnóstico certo como esse, preciso, demorou muito tempo, né? Sim, demorou muito tempo. Inclusive, a maneira que a Aretha, enfim, fez esse vídeo, né, preocupou a gente, assim como o boletim médico também nos preocupou. E eu queria saber da Cíntia como é que tá a movimentação no hospital ali, se tem fã, se tem, enfim, algum dos filhos, imprensa, outros veículos. Como é que tá essa situação aí na porta do hospital, Cíntia? Olha, Rafa, com certeza a movimentação de imprensa é intensa. É natural que, diante da magnitude e do caso, lógico, preocupante do estado de saúde da Vanusa, haja esse interesse público. O veículo de imprensa sempre leva a informação. Uma coisa interessante, diante do momento que vivemos, concentrações, né, aquela concentração de pessoas, hoje as pessoas evitam, mas todo mundo que passa aqui na porta do hospital pergunta pra gente, e a Vanusa? Como é que tá a Vanusa? A Vanusa melhorou? Quer dizer, é algo automático, essa preocupação e esse carinho das pessoas com a cantora Vanusa. Isso acontece a todo momento. E esse carinho, eu acredito, chega na Vanusa de uma forma, ela pode não ouvir o que as pessoas dizem, mas ela sente. Chega. E isso faz toda a diferença, né? Você não encontrou ainda com ninguém da família, Kátia. né? O que a gente sabe, desde o último dia 8, quando ela deu entrada no hospital, e nós entramos ao vivo, Rafael Vanucci deu coletiva, a Vanusa em nenhum momento ficou sozinha. Ela sempre teve a companhia da Amanda, aliás, uma das filhas. Algo muito marcante é justamente o quê? A esperança de que ela tenha alta, porque saindo daqui, a ideia é que ela voltasse a morar com a Amanda. A Amanda estava totalmente despreparada para receber a mãe. Então a informação que a gente tem é que a Amanda, o tempo todo, é o familiar mais próximo aqui no hospital, tem autorização do hospital para estar o tempo todo perto da mãe na UTI. Isso limita um pouco, isso atrapalha um pouco essa aproximação, mas ela o tempo todo aqui. E o Rafael Vanucci, que com certeza deve chegar em breve, viu, Kátia? Olha, qualquer informação que você tenha, o Rafael chegando, você chama a gente, tá, Cíntia? Pois não, Kátia. Um beijo, até já. Olha, a gente, qualquer informação vai passando para você de casa, assim que a gente for sabendo também. 5 da tarde a gente tem mais um boletim médico, mas vamos ver se antes disso chega alguém da família com mais informações, né? E que seja um boletim com... Positivo, né? Exatamente, com uma melhora, né? Porque a gente espera.